Muito boa tarde mais uma vez. Espero que depois deste intervalo de café estejamos restabelecidos e possamos começar com o segundo painel, que é Juventude e Africanidade no século XXI, Ancestralidade, Inovação e Tecnologia. Então, vou de imediato chamar os painelistas para aqui para frente e pronto, tenho a permissão de colocá-los na ordem em que irei agora anunciar. Vou pedir para que o professor Dr. Severino Ngwenya seja o nosso último painelista. Então, vou começar pela Sônia André. Sim, Sônia André. A Sônia André é uma académica de artes e educação, licenciada em música e doutorada e pós-doutorada em educação, atriz, produtora e cineasta. A seguir, pode tomar o lugar? Sim, sim. A seguir, o professor Alexandre Marcossi. Muito bem. O professor Alexandre é historiador da USP, pesquisa sobre a história da África, tópicos sobre escravidão, pensamento negro e é doutorado em História Social. A seguir, Mãe Flávia Pinto. Mãe Flávia Pinto. Chegou. Estamos a ter informação aqui que a Mãe Flávia Pinto acaba de chegar, está no aeroporto, então, se vier a tempo, irá juntar-se a nós. A seguir, o Dr. Mamadou Diawara. Mamadou Diawara. O professor Mamadou Diawara é antropólogo, professor na Goethe University, em Frankfurt, fundador do Centro Point Sud e é fellow da British Academy. E, por fim, iria chamar o professor Dr. Severino Ngwenya, para o público moçambicano, em particular, bem conhecido, filósofo, reitor da Universidade Técnica de Moçambique e autor do Paradigma da Liberdade e da Filosofia do Federalismo. Então, gostaria de não me alongar e nem dizer mais, porque o tempo não está a nosso favor. Então, temos a nossa única mulher aqui no painel e ela vai ser a nossa primeira oradora. Por favor. Bom, são 10 minutos, mas porque não temos aqui a Mãe Flávia Pinto. A minha ancestralidade não cronometra o tempo. Sim, vamos dar o tempo necessário da fala. Uns 12 minutos. Certo. Mas antes disso eu gostaria que escutássemos juntas, uma música que eu coloco que faz parte da esteira.
zifamba zilava xikutsa xa ntwanano Stautamananga zifamba zilava xikutsa xa ntwanano Kamaxomulo wanzieta milo vamakwero Kamaxomulo wanzieta milo vamakwero Ishiwana munike Zingawana sabe Ishiwana munike Eu gostaria aqui de agradecer a presença de cada uma de vocês neste momento importante. A academia nos engessa, a academia nos embrutece. E eu estou aqui no Mês Internacional da Mulher, em que eu preciso falar,
São séculos de silêncio, são séculos de mortes. Então eu preciso falar não apenas comigo mesma, mas com todas as pessoas que me acompanham. A minha mãe não teve o privilégio de estar nesta sala. Esta sala não foi feita para minha mãe, para as minhas avós, para as minhas bisavós, muito menos para aquelas meninas do campo. Então eu preciso falar até a última palavra em respeito à minha ancestralidade. O nosso tempo, ele não é cronometrado, ele é um outro tempo, se dá em outra dimensão. E é nesse lugar de fala que eu me coloco, que eu me proponho a trazer cada palavra que eu procurei, escrevi com muito carinho, com muito amor para cada pessoa que aqui veio escutar e as que nos acompanham pelas plataformas digitais. Eu não deixarei de citar as pessoas que nos amam, porque acho que a academia não nos dá esse lugar de amar. E os amores que estão distantes é que me sustentam para que eu possa ter esse lugar de fala e poder estar aqui a suportar a universidade que nos mata e mata, sobretudo, o corpo feminino. Trago aqui várias mulheres, a Sandra Hortêncio, que é uma grande assistente social, que sempre também debatemos juntas neste processo e que construímos juntas todos os trabalhos que nós fazemos, e eu trago também nesse momento. Agradeço a cada pessoa que está aqui, agradeço à Universidade Pedagógica, a qual eu faço parte, à Universidade Federal do ABC, que também colabora, e outras universidades brasileiras que colaboram e que também trago aqui essas vozes. Pedi que escutássemos a música Chigutsa Chautomi, que também faz parte deste processo das minhas reflexões, que eu chegarei até a última palavra. Sou a única mulher, o mês internacional da mulher, haja respeito. E sua mulher trouxe toda a humanidade que está aqui. E ainda bem que sua mulher tem essa capacidade de gerar a vida. E nisso, Nzilavile Kamisava, kumbinzita kuma ashigutsa shatijonzo Afrika, ashigutsa shaliranzo Afrika. Nzidavula mananga, nzifamba, nzilava shigutsa shatijonzo Afrika. Ixihono munike, ingaona lá misaveni. Andei por toda a parte da terra à procura da fonte do amor, da fonte do conhecimento, nesta minha querida África. Fui rasgando as terras áridas à procura da fonte do amor, da fonte do conhecimento. Que pecado cometemos nestas terras, ó minha querida África? Com o questionamento que o mais velho José Mucavel nos convida a fazer na música Chigutsa Chautomi, valendo-se de sua voz inconfundível, que rasga o peito e atravessa as terras áridas à procura da fonte da vida, da fonte do amor, da fonte do conhecimento, neste berço da humanidade, saúdo todas as pessoas deste evento e as que nos acompanham pelas plataformas digitais. Uma saudação especial à organização deste evento, na pessoa da professora Cristina Abril. E um obrigado especial também ao Ricardo Paulino pela indicação e pela confiança para que aqui eu pudesse falar. Dizia Ricardo: Sônia, chega de você falar para o mundo, você precisa falar lá em casa. Eu disse: lá em casa não gostam porque eu falo coisas que não gostam. E por isso não vão me querer. E as palavras que eu falo não são agradáveis, elas são desagradáveis. São desse lugar do incômodo, porque o meu corpo incomoda, a minha voz incomoda e a minha ancestralidade incomoda. E o Paulino disse: você precisa falar. E eu estou aqui, Paulino. Muito obrigada. Não sei em que canto do planeta está, mas eu sei que está por aí. Saúdo as minhas mais velhas, em nome da minha mãe, que está na plateia também por aí, que esse espaço não foi pensado para ela. E minha mãe está aqui, representando as nossas ancestralidades. Saúdo as minhas mais velhas. Obrigada, gente. Saúdo as minhas mais velhas. Paulina Chiziane faz parte desse percurso também, que pavimentaram caminhos, fazendo com que nossas vozes fossem ouvidas neste mundo que nos nega a todo instante.
as minhas mais próximas, as mais novas, que possamos continuar com a caminhada em direção à luz de nossas ancestrais, procurando manter seus ensinamentos, trazendo seus feitos para a centralidade e visibilidade. Ao nos permitirem estar neste evento caro para a produção de conhecimento, a partir dos trabalhos de suas filhas e seus filhos, e daqueles que se juntam a nós, estamos aqui com colegas diaspóricos de outros países, que essa presença não tenha sido apenas para entrar nos anais, nos relatórios, nos registros fotográficos e audiovisuais, registros dos quais procuramos melhor ângulo para que o meu sorriso apareça e os nossos corpos apareçam da melhor forma possível, para publicarmos nos Facebooks, Instagrams, WhatsApps, que, ao contrário, nossos momentos sejam momentos de partilhas, reflexões e ações que nos levem à criação ou execução de políticas públicas, em especial as educacionais, onde nossas produções de conhecimento sejam a centralidade. Que tenhamos mais políticas públicas e de estados e não projetos e programas anuais ou bienais. Muito simbólico este evento ser no Mês Internacional da Mulher. E fui refletindo várias coisas que eu fui encontrando. De entre várias coisas eu trago neste papel. Quando me convidam para eventos como estes, que eu até achei coisa muito engraçada, quando eu vi os meus colegas abrindo um parênteses, todo mundo era especialista de alguma coisa, menos Sônia André. Todo mundo era especialista disso, inclusive especialista de mim. Especialista da minha língua, e não falam a minha língua, mas são especialistas, com todo o respeito nesse lugar. Mas quando dizem que são especialistas de mim, aí eu achei graça. Mas Sônia André não é especialista por aquilo que eu vou aqui narrar. E eu disse, para onde que eu vou, Severino Ngüenya, se eu não sou especialista de nada nesse espaço? E os meus colegas todos são especialistas lá nos seus cartazes. Quando me convidam para eventos como estes, o que tenho escutado é que preciso enviar meu CV, meu Lattes. Desta vez encaminhei, mas confesso que eu tenho certas dificuldades em passar meu CV para ser anunciado em demais eventos e como estes, mesmo ciente dos protocolos que isso acarreta. CV para ser anunciado em espaços como estes eu enviei por entender que a vida de uma mulher preta e periférica não cabe no CV. Mesmo ciente desse processo. Mesmo ciente de que preciso falar para o mundo que esta preta é uma preta doutora, pesquisadora, cineasta, atriz, escritora, mãe, entre tantas listas que eu enumeraria, que não cabem num CV. Como caber o meu ser mãe e mulher preta e periférica num CV? Mas tudo bem, assim foi cumprido. O que me chamou a atenção é a forma como os sistemas querem que eu esteja e me apresente para o mundo. Além de não me chamar doutora Sônia André, e sim apenas Sônia André, não sou educadora. Eu sou sim deseducadora, como eu enviei. Sou deseducadora e isso é algo que sempre retiram dos meus CVs quando lhes envio e quando me pedem. Retiram, acredito eu, para que o mundo me acolha, me aceite e me respeite a partir do que eles acham que eu devo ser e não a partir de fato daquilo que eu me apresente para este mundo. As mulheres ancestrais dos meus vilarejos vacinaram-me contra a síndrome de doutorite, que afeta muitas e muitos dos meus colegas. Doutora aqui, doutora lá, doutora das quantas, doutora das istos. E perdemos nossos nomes para os títulos acumulados ao longo da dita carteira de estudos. Digo isto com todo o respeito para quem quer ser chamado e respeitado a partir desse lugar. Ao perdermos nossos nomes para os títulos, todas as pessoas em nossa volta também perdem seus nomes. Invisibilizamos suas existências enquanto seres sociais, culturais, históricos, sexuais, políticos, religiosos, educacionais, ou seja, invisibilizamos suas humanidades. Maria, Teresa, Catarina, Margarida, Lourdes, Florinda, Elisa, Antônio, Miguel, Carlos, Domingos não existem mais. Elas e eles passaram a ser babá das minhas filhas, empregada lá de casa.
cuidadora dos meus cachorros, limpadora das casas de banhos da escola. E quanto mais fedorentas forem, melhor será o seu lugar. Varredora da esquina, varredora das ruas, cuidadora dos meus cachorros, meu motorista. E criamos pequenos feudos em nossas casas e ambientes de trabalho em nome do sou doutora e sou doutor e eu pago o seu salário. Ao encontrar sistemas que negam o meu ser deseducadora e o fato de terem retirado da palavra o prefixo des, me fez entender que fui colocada dentro de um território conservadorista e fui silenciada mesmo antes de falar. O sistema ancorado na agência da colonialidade e do patriarcado toma a liberdade deliberada de mutilar e negar a existência de outra pessoa diferente, neste caso, a de uma mulher preta e periférica, pois desse lugar, dessa boca, não podem sair tais palavras, muito menos ter tal postura. Mesmo assim, desculpe-me, mesmo assim, continuo afirmando que sou sim deseducadora, por entender que estou em espaços que eu primeiro preciso me deseducar para depois me educar. Que preciso desaprender para voltar a aprender. Desaprender todos os sistemas negacionistas que colocam a mulher mais velha e periférica como bruxa, feiticeira, indigna de ocupar os espaços. Para então aprender a dizer que sim, esta mulher ou essas mulheres negadas são guardiãs dos saberes milenares cujo sistema euronorte branco não dará conta, uma vez que estão ligadas a cosmopercepções. Depois de desaprender o pensamento hegemônico, posso aprender que são essas mulheres que nos ensinam a nos relacionarmos com a natureza, templo da humanidade. Aprender que o futuro da humanidade, o passado, o presente e o futuro da humanidade, ele é ancestral. Que a metade dessa humanidade é a mulher, a outra metade são os filhos e filhos dela. Ao terem ajustado a minha existência para o conforto da máquina, o meu lugar de fala, como nos ensina Jamila Ribeiro, foi colocado em xeque. Fui colocada em desagência, deslocada do meu próprio território, da minha experiência e descartada como protagonista da minha própria história e trajetória. Ao ter que dialogar com sistemas, agências e agentes coloniais que agem muitas vezes dentro de uma ignorância conceitual existencial, onde minha ancestralidade não faz parte do banquete central. A organização deste evento, muito atenciosa para com os convidados e convidadas, iam nos dando várias instruções lá, vários e-mails recebemos, e obrigada por isso, porque nós nos organizamos. De entre várias instruções que a organização ia nos dando, foi o tempo da fala, 10 minutos. 10 minutos foi o tempo estipulado para a fala ancestral. Estamos em solo ancestral, mas com pensamento e prática da colonialidade. O que seriam 10 minutos para a minha ancestralidade? O tempo para nós ele não é cronometrado. Ele é a distância entre a palavra da fala e a palavra da escuta. Guiada pela luz ancestral, luz do conhecimento, a luz que ilumina e aquece a humanidade inteira. Será a distância, como nos ensina José Mucadel, percorrida nas terras áridas à procura da fonte do amor, da fonte do conhecimento. Voltando para a música Shigutsa Shautomi, Fonte da Vida, ela é sustentada pela percussão, os tambores, mostrando os passos da caminhada e pés e vidas cansados de tanta procura de possíveis respostas para muitos porquês. Em alguns momentos da obra, o ritmo do violão leva-nos a uma corrida, ainda que ofegante, e cada vez mais ofegante, a meio a terras áridas. As vozes femininas sustentam os passos já cansados de quem está à deriva e a rodopiar. A última sonorização do autor, mas bem no fim da música, do último acorde é o acorde orgásmico, é o acorde do gozo, que não sei se é o gozo de quem tenha chegado lá ou de quem entregara o seu corpo à sua ancestralidade, pois a sua condição humana e finita assim exigira. A obra Música Shigutsa Shautomi, Fonte da Vida, carrega uma pergunta incontornável para as nossas reflexões. Ishiono munike, ingaona,
Lamsaveni. Que pecado nós cometemos nesta terra, minha querida África? Posso lhe dizer, sem titubear, José Mucabel, e demais pessoas conscientes de si e de suas raízes identitárias, carregamos o pecado não das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós, muito menos de nossas ancestralidades. Carregamos o pecado do pacto da branquitude, que disse e continua a dizer, por meio de várias agências, que a cultura do nativo não deve ser valorizada e ensinada em nossas escolas e universidades. Carregamos o pecado da ignorância, da negação, da desvalorização, da demonização colonial. Carregamos o pecado dos sistemas que ditam de forma perversa o que ensinar, como ensinar, quando ensinar, para que ensinar, que o digam as dosimetrias, as dosificações que são feitas aos sábados nas nossas escolas. Talvez eu deveria ter me apresentado como professora e não deseducadora. Estaria tudo bem, pois entendo que o ser professora não é do ponto de vista etimológico da palavra, do verbo profitare, que está ligada à fala em suas múltiplas dimensões, mas aquela que professa. A professora é aquela que professa, sim, que professa da profecia, do ser profeta. É aquela que anuncia e denuncia caminhos. É aquela que professa através do seu trabalho e não pela sua barbárie e negação da outra e do outro. Ou seja, da sua forma de intervir no mundo, na sociedade, tentando construir humanidades. Professora é aquela que tem a missão de libertadora. A nossa missão, queridos professores, professoras, é uma missão de libertadora. Liberta as dores, enfrentando as dores do mundo, da negação do corpo, da voz, da existência, da afirmação de outras pessoas diferentes de mim, que carregam suas pluriversalidades e não universalidades. Liberta as dores das meninas e mulheres objetificadas, coisificadas, esquartejadas, queimadas vivas por serem guardiãs dos saberes milenares, pois para os sistemas euronorte brancos não conferem civilidade. Liberta as dores das meninas e mulheres ancestrais deste mundo adoecido, que nos coloca num lugar de cópias cognitivas, cópias estéticas e cópias epistêmicas. Nos coloca num lugar de fracassadas e fracassados. Para nós professoras, libertamos as meninas que são negadas de sua existência só pelo fato delas serem meninas e mulheres. Para as minhas ancestralidades, a nossa missão de professoras é de ensinar. Ensinar para as minhas ancestralidades não é nada mais, nada menos que colocar sinais. Então eu proponho as seguintes perguntas. Quais sinais nós colocamos naquelas e naqueles que nos atravessam? Será que nós estamos a colocar sinais que se contradizem? Serão sinais que possibilitem perturbação, transgressão, subversão das ideias e identidades? São sinais da barbárie ou do amor, da educação ou da deseducação? Penso que se não tivermos a coragem e a capacidade de criarmos transgressões, perturbações e inquietações, a nossa missão está fraturada e nos convida à inércia e acomodação. Sem coragem, estaremos fadadas e fadados a modelos já cristalizados e que achamos serem inquestionáveis, uma vez que estamos em universidades que, apesar de estarmos em Moçambique, no continente africano, essas universidades, elas são ocidentais, ocidentalizadas, coloniais, colonizadoras e de uma machocracia perversa. Falar sobre o arcabouço científico do continente africano exige, antes de tudo, romper com a estrutura de uma narrativa construída historicamente para negar a narrativa construída historicamente da sua existência. Este berço da humanidade não foi apenas explorado economicamente, foi também desqualificado epistemologicamente. O projeto colonial operou não só pela ocupação territorial, mas pela imposição de uma hierarquia de saberes que institui a Europa como centro produtor da racionalidade e relegou o conhecimento. Eu vou terminar, já falta pouco. Preciso terminar.
Este berço da humanidade não foi apenas explorado economicamente, foi também desqualificado epistemologicamente. O projeto colonial operou não só pela ocupação territorial, mas pela imposição de uma hierarquia de saberes que instituiu a Europa como centro produtor da racionalidade e relegou os conhecimentos africanos e suas ancestralidades ao campo da superstição, da oralitura, do atraso e fracasso. Esse processo é reconhecido por vários estudiosos e estudiosas, como a Sueli Carneiro, como epistemicídio. Estamos a falar do assassinato sistemático e programado dos conhecimentos dos povos colonizados. Civilizações como as do Antigo Egito, centros intelectuais de Timbuktu e as estruturas urbanísticas do Grande Zimbábue evidenciam que o continente africano sempre produziu matemática, engenharia, filosofia, organizações sociopolíticas sofisticadas. No entanto, mesmo diante dessas evidências históricas, a colonialidade persiste na produção de um imaginário associado às Áfricas como ausência de conhecimento. Contudo, a dimensão mais perversa desse processo não está apenas na negação das grandes civilizações monumentais. Elas manifestam-se, sobretudo, na deslegitimação das matrizes vivas do conhecimento, particularmente das mulheres e mulheres mais velhas. As matriarcas africanas são arquivos vivos da tecnologia social, farmacologia tradicional, ética comunitária, cosmologia e pedagogia ancestrais. Seus saberes são transmitidos oralmente, corporalmente e ritualmente. A oralitura, entretanto, foi estrategicamente desqualificada pelo modelo eurocêntrico de ciência e estabeleceu a escrita formal como o único critério de validade epistemológica. Ao deslocar para o campo da oralitura, o campo do primitivo, o colonizador não apenas desvalorizou um método de transmissão do conhecimento, ele criou as condições para que as próprias comunidades internalizassem essa desvalorização. Assim, a mulher que domina o conhecimento das plantas medicinais passa a ser chamada de supersticiosa. A líder comunitária torna-se bruxa. A guardiã da memória coletiva transforma-se em ameaça. A categoria bruxa opera como um dispositivo de controle social, pois ao rotular a mulher sábia como perigosa, produz-se medo, isolamento e muitas vezes violência física, espiritual e existencial. Nesses diversos contextos africanos contemporâneos, falando de Moçambique, mulheres idosas têm sido perseguidas, expulsas de suas próprias comunidades e até assassinadas sob a acusação de feitiçaria. Essa violência não é um fenômeno isolado ou meramente cultural. Ela está profundamente ligada às continuidades das lógicas coloniais. O colonizador instituiu a ideia de que o conhecimento legítimo é aquele certificado por sua própria matriz civilizatória. O resultado é a produção de subjetividades colonizadas, sujeitos que passam a enxergar sua própria herança como atraso. Essa é uma das artimanhas mais sofisticadas da colonialidade. É fazer com que o dominado execute o trabalho simbólico da dominação. Quando nós, moçambicanos, demais povos africanos e afrodiaspóricos, passamos a agredir nossas próprias matriarcas sob a acusação de bruxaria, não estamos diante de um atraso africano, entre aspas, mas da interiorização de um projeto colonial que separa a comunidade de sua fonte ancestral do conhecimento. Ao enfraquecer as mais velhas, enfraquece-se também as matrizes epistemológicas coletivas, e uma comunidade sem memória torna-se vulnerável à dependência intelectual e política. O discurso que apresenta os saberes ancestrais como obstáculo ao progresso é parte de uma estratégia histórica de subordinação. O que é chamado de atraso é, na verdade, autonomia epistemológica. O que é rotulado como superstição é um sistema complexo de compreensão da natureza, da vida e da humanidade. O nosso cabelo natural, encoberto pelos cabelos das branquitudes, que por sinal acham bonito, com todo o respeito a esses cabelos que nós negamos, os nossos cabelos naturais, que nos permitem fazer nossas tranças, por exemplo, frequentemente tratadas como simples estéticas,
Mas, ao contrário disso, carregam princípios geométricos de organização espacial, codificações identitárias e uma pedagogia prática. A divisão do couro cabeludo em padrões simétricos revela noções matemáticas e cosmológicas do cuidado com o corpo. Longe de ser verdade, a vaidade, ela integra uma estética coletiva e de pertencimento. O problema, portanto, não é a ausência de ciência. O problema é a definição colonial do que pode ser conhecido como ciência. Reafirmar as matriarcas como produtoras do conhecimento é um gesto político-epistemológico que significa romper com a dependência intelectual que nos coloca sempre à mercê de validações externas. Significa reconstruir a autoestima coletiva e reafirmar circuitos próprios de transmissão de saberes. A descolonização não é apenas econômica ou institucional, ela é, e sobretudo, epistemológica. E essa descolonização passa pelo reconhecimento, falta só 2 parágrafos, e essa descolonização passa pelo reconhecimento das mulheres e das mulheres mais velhas como pilares de produção científica do continente africano. Se permitirmos que continuem sendo silenciadas, mortas, esquartejadas ou expulsas de suas comunidades, colaboraremos com o epistemicídio. Se, no lugar disso, passarmos a reconhecê-las como universidades vivas, estamos a fortalecer a autonomia intelectual do continente africano. A pergunta central não é se a África produziu ciência. A história comprova que sim. A pergunta é: estamos dispostos a reconhecer como ciência aquilo que o colonizador ensinou-nos a desprezar ou aniquilar? Tocosa para quem é do Tocosa, Pepa para quem é do Pepa, Amém para quem é de Amém, Axé para quem é de Axé, amor para quem é do bem e um abraço para quem é da arte e da ciência. Muito obrigada. Realmente 10 minutos são nada. Concluímos aqui, mas pronto, estamos todos canonizados. Estou aqui de fato porque, pronto, temos que obedecer. Então, por essa razão mesmo, penso que iremos convidar a Sônia André para uma ocasião com mais tempo, está claro. Para fazer jus, paga um bilhete internacional. Cansada. Pensei, pesquisei para me darem 10 minutos, onde eu falo com todas as mulheres. Não faz sentido. Muito bem. Já podem imaginar o meu constrangimento aqui, mas, como disse, estou também canonizado. Trabalhar dentro destes moldes. Então, a seguir temos o historiador Alexandre Marcossi, pronunciei bem? Sim. E terá que vir para este lado, o protocolo assim o exige. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu peço licença aos colegas para ler a minha intervenção, para eu conseguir me ater aos 10 minutos da colonialidade que temos disponível, infelizmente, é verdade, entendo esses constrangimentos. Eu quero começar agradecendo a comissão organizadora, em especial na pessoa da professora Cristina D'Abril, pelo convite para estar aqui nesse evento, e aproveitar para saudar os meus e as minhas colegas de mesa e os jovens e jovens investigadores que estão aqui presentes ou nos assistindo online. Eu fiquei certamente muito honrado, né, com esse convite para estar aqui, mas também fiquei me questionando o que um historiador como eu teria para contribuir com um painel temático como esse, né, que é intitulado Juventude e Africanidade no século XXI.
Nós, historiadores, olhamos para o passado, e certamente é o meu caso, né, já que eu trabalho com o tema da ancestralidade africana no Brasil, em períodos recuados, em especial no século XVII e XVIII. Mas, por outro lado, eu acredito que a distância temporal também faz com que o passado possa nos dar algumas intuições, nas quais talvez possamos nos inspirar para construir o futuro. E é nesse sentido que eu gostaria de partilhar algumas reflexões sobre o lugar da ancestralidade, da tradição e da identidade no debate político do século XXI. Houve uma época em que tradição e política pareciam ser duas coisas mutuamente excludentes. Era costume pensar na tradição como alguma coisa que estava fora da modernidade, como uma espécie de um arcaísmo que sobrevivia penosamente ao avanço do mundo moderno. Nesse sentido, práticas e comunidades rotuladas como tradicionais estariam excluídas da arena da política moderna e democrática, já que essa seria pautada, teoricamente, por uma noção universalista de cidadania nos moldes do pensamento liberal, e seria debatida em espaços amplos e supostamente impessoais, como a imprensa e a opinião pública. Claro que havia nisso um racismo e um eurocentrismo embutidos. Fora da Europa e em territórios colonizados, o que os europeus chamaram por muito tempo de tradicional eram simplesmente as comunidades e práticas que ficavam à margem dos espaços burocráticos dos estados coloniais. Alegar, então, que havia uma contradição entre os modos de vida tradicionais e a política moderna implicava dizer, no fundo, que não havia verdadeira política fora do mundo criado pelos europeus. Com o fim da colonização, infelizmente, esses preconceitos não terminaram, nem no Brasil, de onde eu venho, e nem na África. Estados pós-coloniais continuaram mantendo uma postura discriminatória em relação ao que era visto como tradicional. Algumas tradições não europeias podiam até eventualmente ser elogiadas e invocadas como símbolos de identidade nacional, com alguma nostalgia, alguma condescendência, como ocorreu no Brasil, por exemplo, com o samba. Mas a política era assunto para parlamentos, presidentes e ministérios, e as tradições pareciam ter pouco ou nenhum espaço nessa esfera pública. Felizmente, hoje não é mais exatamente assim que as coisas são entendidas. Vivemos uma época em que as tradições culturais são parte do debate político, especialmente quando elas são invocadas por grupos raciais e étnicos para reivindicar os seus espaços na esfera pública. No Brasil, isso foi uma bandeira política fundamental dos movimentos negros e indígenas no final do século XX. O célebre político e ativista negro brasileiro Abdias Nascimento, por exemplo, já defendia desde a década de 1970 que as tradições históricas da população negra no Brasil, as tradições de origem africana, deviam ser valorizadas para fortalecer um senso de identidade, permitindo que a população negra se organizasse politicamente para reivindicar as suas pautas. Isso era especialmente relevante no Brasil, onde os discursos oficiais insistiram por muito tempo em um mito delirante de que o Brasil seria uma espécie de democracia racial, onde não haveria racismo e onde, portanto, supostamente não seria necessário que houvesse pautas políticas especificamente negras. Obviamente, e felizmente, o caráter mítico dessa construção foi denunciado muito abertamente. O resgate das tradições africanas no Brasil, em décadas recentes, também veio na esteira das políticas públicas de demarcação e reconhecimento de terras de comunidades quilombolas, como são chamadas as comunidades rurais negras, formadas geralmente após a abolição da escravidão no final do século XIX. O Estado brasileiro considera que a adesão a tradições culturais de origem africana é um indício que atesta que uma comunidade é de fato quilombola, o que tem incentivado que muitas dessas comunidades revalorizassem ou mesmo adotassem práticas religiosas e culturais tradicionais que já não tinham mais tanto prestígio e adesão. Essa valorização, inclusive, tem atraído para essas tradições uma população jovem que até então não se interessava por aquilo que muitos consideravam como sendo costumes ultrapassados e que está na ordem do dia agora, né? Nada mais moderno do que isso que as pessoas consideravam como costumes ultrapassados. Algo semelhante ocorreu com as tradições indígenas no Brasil, já que a manutenção de tradições culturais também é um critério crucial para a demarcação das terras indígenas pelo Estado. Tudo isso levou a um bem-vindo reflorescimento das tradições culturais africanas e indígenas no Brasil. E também na África, como pontuou o filósofo ganês Kwame Appiah, as crises sociais e políticas do final do século XX também geraram uma revalorização das tradições culturais locais, já que muitas das funções antes desempenhadas pelos estados passaram a ser realizadas com a mediação de grupos étnicos e religiosos. Portanto, a tradição voltou
a estar na ordem do dia, na política do século XXI. E não é só no Brasil ou na África. Em várias partes do mundo, impôs-se um paradigma multicultural de democracia liberal, no qual grupos sociais distintos entre si, no interior de uma mesma nação, passaram a apelar para suas tradições e identidades como forma de reivindicação de direitos a serem garantidos pelo Estado Nacional, que é aquilo que o sociólogo jamaicano Stuart Hall chamou de democracia agonística, a nossa noção de democracia do nosso tempo, que se dá no confronto, no embate, sem consensos fáceis. Em todo caso, eu gostaria de refletir sobre o que realmente me parece ser um problema na forma como o multiculturalismo tem articulado as ideias de tradição, identidade cultural e política. A noção multicultural de política identitária pressupõe que a identidade cultural, manifestada pela adesão a certas tradições, tem como função principal construir um grupo que se torna, então, capaz de acessar o aparato institucional do Estado em busca de políticas reparatórias ou protetivas. E eu não tenho a menor dúvida de que isso é um avanço significativo em termos de acesso à justiça e é um passo decisivo para a construção de um mundo mais justo e igualitário. Mas também é verdade, e essa é uma crítica já bem conhecida, que essa concepção condiciona o usufruto de direitos à adesão mais ou menos compulsória a certas tradições do grupo que reivindica uma identidade política. Além disso, parece-me que há uma segunda questão que diz respeito aos tipos de futuros que pretendemos construir a partir do recurso à tradição. Na concepção liberal e multicultural que eu acabei de descrever, a tradição funciona como uma espécie de embalagem, um rótulo que permite identificar um grupo social específico, uma identidade, que aí, então, se torna capaz de acessar a arena política, como se ela não tivesse existência política anterior a esse rótulo. Mas, no fundo, pouco importa o que de fato diz a tradição nessa acepção. Importa mais que ela seja afirmada como um sinal de identificação. Determinado grupo pode se identificar a partir de uma tradição específica, digamos, o uso de um tipo de vestimento, ou a prática de uma certa devoção religiosa, mas se a tradição que identifica o grupo fosse outra, no fundo, faria pouca diferença em termos políticos, nessa acepção que eu acabei de descrever. E aí, nesse caso, a tradição se transforma em um invólucro, uma embalagem de uma política liberal cujas regras nós já conhecemos muito bem. Mas eu acho que a tradição pode ser mais do que isso. E nesse ponto eu gostaria de me voltar para tradições de um passado mais distante, na esperança de que essa distância histórica possa nos fornecer um insight sobre o potencial politicamente renovador da tradição. Na minha pesquisa, eu estudei uma tradição religiosa de origem angolana, praticada por africanos e seus descendentes escravizados no Brasil colonial, nos séculos 17 e 18, que era conhecida como Kalundu. Essa religião não existe mais hoje, embora seus legados ainda persistam em religiões afro-brasileiras do presente, como a própria Umbanda, da qual talvez a minha colega mãe Flávia possa falar com muito mais autoridade que eu. Como eu pretendi mostrar com a minha pesquisa, os calundus da época colonial foram uma tradição dentro da qual os africanos e seus descendentes formularam uma crítica da escravidão na qual eles viviam, que eles encaravam como uma situação caracterizada pela falta de laços sociais e pela ruptura de linhagens e grupos de parentesco despedaçados pelas migrações forçadas e pelas práticas de captura e escravização em massa em Angola. Se quiséssemos encaixar a tradição dos calundus dentro de um molde liberal, moderno de política, seríamos tentados a dizer, talvez, que seus praticantes seriam uma espécie de pioneiros abolicionistas. Não estaríamos inteiramente errados, mas eu penso que com isso a gente perde o que há de mais interessante a aprender com os calundus. Os praticantes dos calundus não estavam criticando a escravidão para reivindicar no lugar dela uma liberdade usufruída como direito por um indivíduo autônomo e autossuficiente, protegido pela lei ou pelo Estado, como a noção liberal de liberdade que nós temos hoje. Eles criticavam a escravidão alegando que ela criava um mundo em que as pessoas estavam perdendo as conexões sociais e no qual não podiam mais contar umas com as outras. Se a gente olhar para o passado, somos obrigados a reconhecer que a abolição da escravidão não resolveu todos esses problemas que os calunduzeiros denunciavam. Alguns deles, aliás, parecem até ter se agravado, né? Nesse mundo individualista, competitivo em que nós vivemos, em que muitos de nós talvez possamos ter alguns direitos garantidos, mas temos muito pouca solidariedade. Essa palavra muito ambígua, né, que nós vimos discutindo hoje, e muito difícil de praticar. E eu penso que esse, e aí eu me encaminho para o final, esse é um exemplo ilustrativo de como a política já está inscrita dentro da tradição e de como a política da tradição pode sugerir mundos radicalmente diferentes desse em que nós vivemos. Ela nos ensina que a nossa política não é a única possível.
A tradição define um olhar sobre o mundo, um jeito de se relacionar com as pessoas, de ocupar a terra, de produzir e consumir os frutos do trabalho, de enunciar o conhecimento, e tudo isso já é inerentemente político. A tradição não precisa ser apenas um veículo para universalizar o acesso a uma ordem política hegemônica que já está aí. Ela pode ser a inspiração para criar uma nova ordem política. No Brasil, pelo menos, estamos aprendendo a ler na tradição esses vários outros mundos possíveis. Se pudermos libertar a tradição da política da identidade em que o liberalismo multicultural a colocou, talvez possamos dar um passo adiante na tarefa de reinventar o futuro. Obrigado. Muito obrigado, André Marcossi, e ajudou-nos um pouco na gestão do tempo. E já temos aqui a nossa mãe Flávia Pinto, que no início das apresentações não cá esteve, mas temos a felicidade, sim, então, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas, professora Sônia Andréia. Falar rápido é muito difícil, né? Mas vou tentar. Me perdoem o atraso, cheguei do Brasil 7 horas da manhã, mas foi difícil passar pela imigração, mas cá estamos. É uma honra estar em território africano, eu acho que é o 5º país que eu conheço do continente africano, e estou convidada aqui para falar sobre algo que eu pratico em todo o meu ser e minha essência no Brasil. Eu sou uma sacerdotisa de religiões africanas no Brasil, especificamente com tradição mais da Umbanda e Yorubá, que é o Candomblé. E sou autora também de alguns livros, um deles sobre Umbanda, sobre descolonização e sobre o matriarcado, que inclusive nós iremos lançar aqui no dia 27, na Universidade Eduardo Mendeley, é isso? Mendeley, às 16 horas, todas e todos estão convidados, e é sobre ele que eu vou falar um pouquinho aqui agora. É muito importante a gente retomar as falas que eu ouvi da professora Sônia, do colega da USP, professor Alexandre, sobre a importância da tradição e do matriarcado como tecnologias ancestrais. É importante que a gente entenda que o capitalismo não deu certo. O capitalismo inaugurou a fome, a desigualdade, as doenças e também a violência contra a mulher e contra os saberes africanos. Todos e todas nós sabemos que foi do continente africano que saíram as primeiras civilizações. E daqui, por mais que houvessem as guerras tribais, havia-se a distribuição justa de comida, de alimentação, e a mulher colocada em um lugar, eu estou falando no período pré-colonial, vocês usam um termo que eu esqueci qual é, mas estou falando antes da invasão do euro cristão. E nesse período, não é que era tudo harmonioso, perfeito, mas é importante que a gente entenda que quando o euro invasor veio para cá, ele trouxe uma das armas mais antigas de guerra, que é o estupro. E muitas de nós, quando saímos traficadas daqui e chegamos ao continente americano para trabalhar de forma escravizada, nós já chegamos engravidadas, porque era necessário uma reserva de mão de obra já no período da escravização. E quando a gente fala que o Ailton Krenak, que é uma liderança indígena, que eu cito nos meus livros, ele fala que é o capitalismo. O que é o capitalismo? É o sistema do capeta, porque ele é produtor de miséria e desigualdade. Quando esse sistema violentou de maneira desrespeitosa os saberes e as tecnologias ancestrais de um povo, e aí eu estou falando no africanos como um todo, e de mulheres, eles nos apresentaram um retrocesso, um atraso, que até hoje a gente ainda não conseguiu equiparar. Por exemplo, no caso do Brasil, nós tivemos em torno de 400 anos de escravização. Então, nós fomos retirados de terras como essa e fomos colocados em condições de escravização quase 400 anos. É o maior genocídio da história da humanidade, por mais que se fale muito do Holocausto judeu, e é óbvio que também foi um genocídio muito grande,
mas a gente fala de um epicentro da perseguição judaica de 1939 a 1946. É claro que o povo judeu sofreu perseguições durante muito tempo, mas houve esse epicentro. Nós, por exemplo, no Brasil, pessoas negras traficadas daqui, ficamos quase 400 anos. Para que a gente possa ter uma ideia, quando a Lei Áurea, que foi a lei que aboliu a escravidão, em 13 de maio de 1888, ela foi promulgada, durante 30 anos depois, nós, negros e negras no Brasil, tivemos acesso negado à escola, à educação. Então, isso cria um déficit geracional, que eu falo no meu livro Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, que chega até nós. Então, muitos de nós só tivemos acesso à educação nas últimas 2 gerações. Graças ao governo Lula, alguns de nós chegamos à faculdade. Eu sou um produto do governo Lula, que nos colocou, deu acesso através de cotas raciais. Eu não sei se vocês têm ideia do que seja isso, né? A gente precisou de cotas para que a população negra, que ficou sendo a mais pobre e a com menos acesso à educação, para chegar às universidades. Eu sou uma aluna oriunda de formação de ações afirmativas. Então, quando a gente se dá conta disso academicamente, eu sou acadêmica também, sou socióloga e sou mestre em ciências políticas pelo UPERJ, e a gente junta a tradição com a academia, a gente percebe que a gente passou mais tempo estudando o europeu, que é o euroinvasor, que é o traficante de seres humanos e saberes, que é o violador de crianças, expropriador de terra. A gente passou mais tempo estudando a Europa do que os nossos saberes, os nossos filósofos. Só que os nossos filósofos, originalmente, não estavam com diplomas na mão. Eles estavam dentro da tradição. Tradição que eu sou uma autoridade religiosa no meu país. E essa tradição, ela ressignifica a minha relação com a natureza, onde a natureza é sagrada, onde a natureza faz parte de um princípio curador integrativo, onde a gente não vai entender que eu peguei a água da bica. A água não veio da bica. A água veio do mar, da cachoeira, dos rios, e, portanto, eu devo preservá-los. E essa questão do meio ambiente e natureza foi algo que o capitalismo mais destruiu. A partir do momento que ele passou a chamar a medicina das ervas de remédio, e passou a decidir quem compra, quem tem dinheiro compra e sobrevive, quem não tem morre. E aí é onde entram os saberes milenários. No caso do Brasil, nós, negros e negras, só conseguimos sobreviver porque alguns dos nossos aquilombados, não sei se vai dar tempo de explicar o que é quilombo, mas era um refúgio dos escravizados, criamos o que hoje é chamado de comunidade de terreiros, ou seja, organizações religiosas de matrizes africanas que preservavam esses saberes, e esses saberes liderados, em sua maioria, por mulheres, mas com os homens de mãos dadas conosco, sem disputa de poder. Era esses saberes que faziam com que nós, mulheres escravizadas, portanto, as minhas ancestrais, e é em nome delas que eu falo aqui agora, e das ancestrais de muitos de vocês também, que após o estupro do senhor da Casa Grande, é que a gente sabia usar uma erva para curar aquele estupro. Que depois do tronco na chibatada, 100, 200, 300 chibatadas, nós conhecíamos as ervas para passar nas nossas costas, toda arrebentada pelo trabalho escravizado. Era também esse conhecimento das ervas que nós passávamos no bico do nosso peito, que tinha que amamentar as crianças da Casa Grande. Muitas mulheres tiveram que amamentar 5, 6 gerações de crianças. Então, elas tinham que permanecer com o leite do peito em tempo contínuo. Quem amamentou aqui sabe, eu amamentei 3 crianças. E isso inflama, né, as glândulas mamárias. E as amas de leite, as mulheres negras, chamadas de ama de leite, tinham que ficar amamentando durante muito tempo. Se não fosse a medicina tradicional africana, preservada na memória, e isso é tecnologia ancestral, dessas pessoas negras escravizadas, que recriaram o seu sistema a partir da memória ancestral, dos seus ancestrais preservadas, talvez no Brasil não tivesse sobrado um negro, uma negra viva.
E hoje em dia, quando a gente vem aqui falar, eu venho lá do Brasil para cá, atravesso 2 continentes, né? A gente tem que alimentar um sistema capitalista que a gente é obrigado a ir na Europa, deixar parte do dinheiro da passagem lá, para depois chegar aqui. Você vê o sistema capitalista ainda pungente, obrigando a gente lá na casa do colonizador, que nos meus livros eu chamo de ladrão, estuprador, pedófilo. Eu não chamo ele de colonizador, porque é uma fala muito romântica para pessoas que cometeram um dos maiores crimes da humanidade e até agora não foram culpabilizados por isso. E não são simplesmente políticas de ações afirmativas que vão reparar um dano de quase 500 anos a um povo, e esse povo é o povo preto, é o povo que está em diáspora e é o povo que foi retirado desse continente. E, para concluir, o livro que eu vou lançar pela primeira vez no continente africano, chamado Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala, ele olha para esse continente para pensar a condição das mulheres, para lembrar um matriarcado que vários autores, como Yorunke Oyomi, Sheikh Anta Diop de Dakar, Paulina Cheziane, falam com brilho desse momento em que o matriarcado ainda era um momento de respeito à mulher. No Brasil, a gente vive um momento de grande onda de violência contra a mulher no mundo inteiro. A diferença é que no Brasil, nesse momento, está sendo trazido às telas. A gente tem que agradecer muito que hoje existem telas filmando por todos os lugares. E, a partir dessas grandes ondas de violência que estão sendo reveladas no Brasil, o debate da violência contra a mulher está muito em voga. É a agenda praticamente 01 do Brasil, nesse exato momento. Qualquer um aí que der um Google no que está sendo debatido no Brasil hoje, são essas cenas. Cenas que anteriormente aconteciam em silêncio. E que agora não estão mais acontecendo em silêncio, e as mulheres estão sendo instruídas a revelar. E no meu livro eu tento rememorar a memória dos homens, e sobretudo dos homens negros, que os homens negros são os nossos homens. Por que são os nossos homens? Porque a gente nasceu de um homem negro, pai e avô. Algumas se relacionam com homens negros, outras têm irmãos negros, como é o meu caso também, e pariram homens negros, como é o meu caso. Então, eu venho de um avô paterno, eu me relacionei com um homem negro, eu tenho irmão negro e pari um homem preto. Então, a questão do homem preto é um problema nosso, das mulheres pretas. E a ideia é que esse homem seja lembrado que, na sua matriz ancestral, e acho que todos nós devemos lembrar disso, porque o matriarcado é peculiar daqui da África, eu não vou ter tempo de explicar isso hoje, mas sexta-feira bateremos um papo sobre isso. Ele não pode agir como o colonizador quer. O colonizador quer que ele seja inimigo das mulheres. Ele quer que o homem dispute com as mulheres espaços e narrativas, inclusive de autoridades e saberes espirituais, onde a gente originalmente não tínhamos essas disputas. E, nesse processo, entra a natureza como tecnologia ancestral necessitando ser preservada. Inúmeras doenças que a gente desenvolve hoje são doenças produtos da exploração capitalista. Por exemplo, pessoas que têm intolerância à lactose. Como intolerância à lactose se nós somos mamíferos? É porque não nos estão dando leite para beber, estão nos dando um produto químico que estabelece pelo sistema capitalista quem pode comprar e acha que está nutrindo uma criança bem, e quem não pode, paciência, aí a gente está desenvolvendo o quê? Alergia ao leite, porque a amamentação natural não está sendo mais estimulada, porque isso é uma memória ancestral. Lembra que eu falei da ama de leite? O povo preto não tinha como tradição caixinha de leite, isso nunca foi pensado por nós. E, dentre outras coisas, pensar também como a questão da natureza, ela faz uma diferença. Fechando a minha fala, atualmente eu estou como diretora do Núcleo de Povos Tradicionais e Práticas Ambientais da Secretaria de Meio Ambiente e Clima, a convite da secretária Tainá de Paula, que é uma mulher negra, de axé, bissexual e secretária, assumiu a segunda maior secretaria do município do Rio de Janeiro, que não é qualquer coisa. O Rio de Janeiro é uma cidade que está entre as 10 cidades mais turísticas do mundo. E a gente tem feito um programa lá, eu sou diretora desse programa, chamado Casas Ancestrais, que a gente reconhece, a partir da Prefeitura do Rio, comunidades de terreiro com o título Casas Ancestrais
por serem preservadoras da memória de um povo africano e indígena e preservadoras da natureza. Ou seja, acabamos de certificar mais 200 casas agora no Teatro Municipal, um lugar ainda de pouco acesso para a população preta no nosso país, é o maior teatro, um dos mais bonitos da cidade e do país inteiro. E esse título que a nossa secretária Tainá de Paula, junto com o prefeito da cidade, nos confere, é o início de uma política pública de reparação para dizer que os saberes tradicionais africanos foram responsáveis por manter o povo e a natureza viva, porque povo de matriz africana não mata a natureza porque entende que a natureza é sagrada. E não se render a um sistema colonizador que tem em sua estrutura uma base de dominação ideológica cristã, que coloca, inclusive, o homem como dominador da mulher, dizendo, inclusive, que ela saiu da costela dele. Eu não sei como a gente poderia sair da costela de um homem. Isso não é compatível com nenhuma cosmologia africana. E a gente precisa retomar essas cosmologias dos saberes daqui de Moçambique. Eu vou adorar se eu conseguir visitar algum núcleo tradicional daqui da cidade. E quando eu cheguei no Senegal, eu falei, eu quero ir na macumba daqui. Macumba no Brasil quer dizer a tradição africana, para resumir. E eu falei, não, aqui não tem, todo mundo é islâmico e tal. Não, tem macumba aqui, tem. Futuquei, me levaram. Eu quero ir na macumba daqui de Moçambique também, estou aberta a convites. Porque eu quero saber o que a tradição daqui fez para preservar cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui. Já é tempo de descolonizar. Muito obrigada, meu saravá fraterno. Muito obrigado, mãe Flávia Pinto. E de imediato, portanto, sem comentários, mas de imediato iria chamar o professor Mamadou Diawara. Professor? Ou preferir, pode falar. Sure. We are two. Yes. Okay. Good. Boa tarde, todos e a todos. Greetings to all. And I'm sorry to bring you another linguistic code. Perdão por So trazer sorry cá about- uma sorry about linguagem this. diferente da vossa. I would like to express my gratitude to organizers Quero expressar a minha gratidão a todos os organizadores and special thanks to my little brother Eliseo Salvador Macamo, e muito obrigado ao meu irmão. and I owe him this country. Thank you. Muito obrigado. And thank you to Clayton indeed, E muito obrigado a Clayton the também, one helping me to be understood. quem está a me ajudar a entender. I'll discuss the topic in 3 steps. Eu vou cá começar o tópico em 3 etapas. First, I'll try to get at the concept of sustainability. Primeiro trarei o conceito de sustentabilidade. And second, I'll deal with ancestors and digital innovation. Em seguida abordarei assuntos ancestrais e a inovação digital. Before concluding very briefly. Antes de concluir brevemente, Try to start with concept and context with vou começar sustainability. com o conceito e contexto. The term sustainability is flourishing. O termo sustentabilidade em confusão no discurso It's a central concept, social concept of the 21st century. é um termo do século XXI, But how can we understand the topic? How mas como é can que we podemos turn the term? entender este termo? I will develop my thoughts in 3 stages. Desenvolverei as minhas ideias em 3 etapas. First,
carefully observe all aspects of sustainability. Primeiro, observemos cuidadosamente a todos os aspectos de sustentabilidade. Second, try to interpret it. E em seguida vamos interpretar os debates que analisamos. Finally, we must emphasize the importance of African perspective in Finalmente, distanciating devemos ourselves. sublinhar a importância da perspectiva africana, afastando-nos da questão essencial, mas o que é exatamente usada do que desenvolvimento sustentável. So the saga of the term sustainability began in the German forestry, O termo de sustentabilidade começou na Alemanha and it enjoys an unprecedented popularity in the 70s. e ganhou popularidade nas décadas 70. Nachhaltigkeit in German, in this sense, means providing the need of future generation in terms of forestry. Here. What's the picture? Recording stopped. Did we get it? Yes, here. Oh, this is too far. It's first page. The end of first page. Which says final? Here. It's here. Where is it here? Here. It's here. The last part here. Yeah, but it doesn't match. Hmm? Where says the circle? 21st century. Emphasize. Okay, are you here? I'm here. Let's go. All right. So sustainability Sustentabilidade has become inescapable in contemporary political discourse tornou-se incortável no discurso and político has contemporâneo been popularized e foi popularizado since the publication of the so-called Brundtland Report desde a in publicação do 1987. chamado relatório Brundtland em 1987. So the term has been subjected to a considerable inflation. O termo tem sido sujeito a uma considerável inflação. I won't tell all these expressions. So you have sustainable environment, Ambientes sustentáveis, sustainable development, desenvolvimento sustentável, sustainable growth, crescimento sustentável sustainable wetland, etc. em zonas úmidas sustentáveis, etc, etc. So for Hitler, Para philosopher and Susan Hitler, biologist, o filósofo bióloga, Nachhaltigkeit, the German concept, o te- is fascinating. Em- However, entretanto, its multiple meanings raise the question of whether we shouldn't just get rid of it. os múltiplos significados levantam a questão de saber se não deveremos simplesmente abandoná-lo. But why did sustainability become an empty signifier? Mas por que razão a sustentabilidade tornou-se significante vazio? So the philosopher Amos Nascimento O draws filósofo parallel. Amos Nascimento He draws parallel between the Enlightenment in terms of the plurality of meanings. It's like enlightenment. traça paralelos com o iluminismo em termos de pluralidade de significados. My key question is, how do those who propagate sustainability express this reality in their respective languages? A minha pergunta é: como é que aqueles que provem a sustentabilidade exprimem esta realidade nas respectivas línguas e lhes dão no sentido? Let's see how it works between English, German, and French. Vamos ver como é que isto funciona entre as línguas de inglês e a língua alemã. So the philosopher
Rosa Sierra and the sociologist Gricioni, A filósofa Rosa Sierra e a socióloga Ahina Grissoni they openly and accurately refer to the difficulty to translate these concepts from German to French. referem abertamente e corretamente a difícil tarefa de tradução do alemão para o francês e vice-versa. Another philosopher said that sustainable development Uma outra filósofa disse que, aliás, sublinha que o desenvolvimento sustentável recebeu 3 traduções, to get it in French means développement soutenable, que é o desenvolvimento sustentável, développement durable, que é o desenvolvimento durável and transition écologique. e a transição ecológica. So sustainability A sustentabilidade aims at harmony among human beings. remete para a duração And this harmony is like a dream to me, e esta harmonia parece um sonho, told in German, English, and French. dito de forma diferente em alemão, inglês e francês. If this is the case between two neighboring languages, Se isto acontece entre 2 línguas, from countries with economic, social, and political realities so close, ou de país com realidades diferentes econômicas, what about distant countries and continents marked by even more different histories, languages, and people? o que dizer de países e continentes distantes, marcados por histórias e línguas e povos que andam mais diferentes? So clearly, what could Africa offer O que é que a África pode oferecer as a place of producing scholarly discourse? quanto lugar de produção de discurso acadêmico? So now I get to my second point. Agora about vou no ancestors. segundo ponto. And talking about ancestors Falando de ancestrais de história, brings me to evoke Eliseo Macamo. traz-me isso o trabalho do Elísio Macamo. He narrates this highly cautionary tale. Narra esta história de advertência. He talked about Patrice Lumumba, Falou de Patrício Mulumba, a neighborhood I visited with him and with Asimina, his lovely wife, a couple of days ago. uma aldeia em Moçambique que está habituada a xingongo, termo que a língua xangana não conhece e a qualquer animal vivo conhecido. Ninguém viu alguma vez. Daí o discurso do sociólogo xingongo era evocado sempre que a paz da comunidade da aldeia era comprometida. E disse, por que então animal não existe, vive conosco? So Patrice Lumumba is a village here and used to Shingoko, a term in the Shangan language that does not correspond to any living and known animal. It's called Shingoko. Vou repetir. Patrício é uma aldeia em Moçambique que está habituada a xingoco, termo da língua xangana que não corresponde a qualquer animal vivo ou conhecido. No one had ever seen. Ninguém o viu alguma vez. And therefore, the question of the sociologist, Daí a curiosidade do sociólogo. Shingoko was evoked whenever peace and the village community was compromised. Xingoco era evocado sempre que a paz da comunidade e da aldeia era comprometida. Eliseo's question, why then does an animal which doesn't exist live with you? E eis a questão, por que então animal que não existe vive convosco? And the villagers answered, do you know that there are people who turn into animals? E as pessoas da aldeia responderam, não sabem vocês que há pessoas que se transformam em animais? And they were certain that an old woman was thus transformed. E tinham a certeza de que uma velha mulher tinha assim sido transformada.
And I have the same stories in my country, in Mali, and in Central Africa, E a and mesma all história se over repete Africa. em vários países, como o meu país Mali. What does science say to O this que a kind of ciência belief? diz sobre esse tipo de crença? We have to go beyond the narrow Cartesian interpretation that relegates this type of belief in the realm of irrationality. Temos de ir além da interpretação cartesiana que é estreita e relega este tipo de crença para o domínio do irracional. Understanding, Makamo writes, goes beyond the blissful projection of one's own conceptual categories upon the founding experience of the others. Macamo escreve: compreender vai além do projeto feliz das próprias categorias conceptuais sobre a experiência fundadora do outro. Consiste em tentar compreender o que o mundo significa para os atores sociais e como esses atores lhes dão significado. So the observation of West, Central, and Southern Africa A observação da África Ocidental, Central e Austral e do Oceano Índico gives credence to the fact that sub-Saharan African societies feed on an imaginary world in which two words interpenetrate each other and justly dissociate. dá credibilidade ao fato de as sociedades subterrâneas se alimentam de um mundo imaginário no qual dois mundos se interpretam e injustamente desassociados. Let's get another perspective. You remember in 2023 a global summit on AI. Vamos trazer uma outra perspectiva. Lembram-se, em 2023, realizou-se um cinema global sobre a inteligência artificial, chamado AI. It has been organized under the aegis of the British Prime Minister. Que foi sobre a egida do primeiro-ministro britânico. A double fear is brewing in countries that are at the top of technology. Um medo difuso está a formar-se nos países que estão no topo da tecnologia. AI provokes fear among luminaries accustomed to the certainty of classical technology. A inteligência artificial provoca medo entre as personalidades habituais às certezas da tecnologia clássica. So two worlds seem to confront each other. Dois mundos parecem confrontar-se. Human, Os seres, gifted with intelligence and fantasy, dotados da inteligência artificial e imaginação, and increasingly machines, the latter threatening to dethrone the former. e as máquinas cada vez mais eficientes, mas estas últimas ameaçaram detronar os primeiros. My question, comparing these two perspectives, what do we see in Patrice Lumumba and what we see in London? My question is, what if we take seriously societies that combine two modes of thinking and acting? A minha questão, o que aconteceria, pergunta Francis Nyamonjo, se levássemos a sério a sociedade que combina dois modos de pensar? O que aconteceria? Let me try to conclude, since I have only 10 minutes. Tendo apenas 10 minutos, vou cá concluir. Scientists, politicians, and activists are talking about sustainability in their own languages. Os cientistas, políticos e ativistas falam sobre a sustentabilidade na sua própria língua, German, English, French. que é alemão, inglês e francês. Indeed, Spanish, Portuguese, and so on. Também inglês, português, espanhol e outras línguas. So it's important to know, first, É importante saber, primeiro, how ordinary people appropriate the vocabulary in question in their everyday language. é importante saber, em primeiro lugar, como é que as pessoas em questão, as pessoas comuns apropriam-se do vocabulário em questão na sua língua cotidiana. How is it translated and given its meaning at the local level? Como é que é traduzido e é dado significado a nível local? It's about the emic perspective.
Secondly, how were the notions of sustainability, Nachhaltigkeit, durabilité, développement durable experienced locally? E em segundo lugar, como foram vivenciadas localmente as noções de sustentabilidade, durabilidade e desenvolvimento durável? So therein lies the real potential, which goes beyond a simple exercise of translating into our own languages. Aí What is reside o taking place verdadeiro elsewhere. potencial que vai além do simples exercício de traduzir para as nossas próprias línguas o que está a acontecer em outros lugares. So reflecting on these themes within an African context while putting it in its perspective with different words also offer us the opportunity to discuss the production of knowledge. Refletir sobre estes temas no contexto africano, colocando-os também em perspectiva com os outros do mundo, oferece-nos igualmente a oportunidade de discutir a produção de conhecimento. It is a question of starting from Africa without excluding other continents in order to sharpen what Makamo said, our conceptual tools. Trata-se a partir da África, sem excluir outros continentes, a fim de aperfeiçoar os nossos instrumentos conceptuais e contribuir para o debate científico. It's about contributing to the scientific debate. É sobre contribuir para o debate científico. It is from this place, É a partir deste lugar ours and yours as young scholars, que é do vosso, enquanto jovens acadêmicos, that we now ask such pertinent questions and difficult questions. que colocamos agora questões tão pertinentes e difíceis. What sustainability, whose sustainability, and who sets the standards? Que sustentabilidade? Sustentabilidade de quem? Quem estabelece este padrão? Muito obrigado. Thank you. Thank you very much. Então, os primeiros são os últimos são os primeiros. Então, o nosso primeiro orador, conforme o programa, vai fechar, portanto, este painel. O nosso subjamento conhecido, filósofo Severino Ngwenha. Não vou mais alongar, tem a palavra. Fazes muito bem, sim. Então, obrigado. Eu pedi até para ser o último a falar, não queria ser o último necessariamente, mas é porque eu não tinha estado na primeira parte e os comentários que fui ouvindo no intervalo mostravam que a conferência estava indo numa direção que talvez não fosse aquela para a qual eu me tinha preparado. Então, preferi estar a ouvir um bocadinho antes de poder reorganizar a minha apresentação. Afinal, cometi um erro porque aquilo que foi dito deslocou-me ainda mais, não é? As apresentações que foram feitas parecem estar muito longe daquilo que eu tinha preparado ou que tinha percebido que tinha que ser a minha intervenção. Mas, enfim, vamos a isto. Eu vou partilhar convosco algumas preocupações, das muitas que tenho. Algumas são verdades à la palice, são muito óbvias. Estamos num mundo em completa destruturação daquilo que eram as normas e as ordens mundiais, em termos de direito, que regiam a convivialidade entre os povos. Mas, ao mesmo tempo que se desestrutura aquilo como vivíamos, vamos paulatinamente vendo uma nova reestruturação. E um dos atores principais que faltam nesta reestruturação parece o continente africano. Parece a nossa organização SADC na região e parece o nosso país, que é Moçambique. Então eu fiquei satisfeito de ver que havia uma coincidência de calendário, que a CPLP, que também é um organismo internacional ou transnacional, que engloba 3 ou 4 continentes, reunia a sua juventude. E me parecia óbvio que
e pertinente que pensássemos, afinal de contas, na nova arquitetura do mundo que se está a refazer agora, qual é o espaço que podemos ou queremos ter. Eu deixo isto como uma inquietação, uma provocação a uma nova arquitetura mundial que se desenha. Nós vamos ter que ter um lugar, que lugar podem ter línguas comuns, ou pessoas que se reconhecem como uma certa unidade por causa da língua, como é que podem se estruturar, podem estar presentes, sobretudo o que vocês, outros falantes de português talvez não saibam, é que nós moçambicanos pertencemos a todas as organizações onde se falam línguas. A semana passada estivemos aqui na Francofonia, na próxima semana somos capazes de estar na Commonwealth, depois na reunião dos mundos árabes. Vocês vão ter muita dificuldade em lidar conosco, porque nós somos muito camaleões e conseguimos adaptar-nos a muitas variedades completamente diferentes, algumas vezes opostas. Eu vi no papel que recebi a palavra ancestralidade, e o que me deixou um bocadinho ficar desassombrado é que as intervenções que me precederam, enfim, entenderam este conceito de ancestralidade de maneira diferente do que estava a pensar. Eu estava a pensar que se temos um ancestral, a dizer assim, como o CONCP, imediato, se temos um ancestral da CPLP, desculpem, esse devia ser a CONCP. A CONCP é uma organização criada nos anos 59, nos Marrocos. Ela agrupava representantes de diferentes países de língua oficial portuguesa. Era presidida por Marcinho dos Santos, moçambicano na altura, tinha Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, e esta organização foi criada antes mesmo que a Frelimo fosse criada, no caso de Moçambique. E a ideia era reunir jovens falantes daquilo que vai fazer hoje a CPLP no continente africano e pensar juntos como iam ultrapassar a dinâmica colonial. A CONCP, como eu chamo, teve muitos méritos. Primeiro, foi a primeira organização a ir para além da geografia. Os nossos 5 países que falam português em África encontram espaços diferentes. Em segundo lugar, definiu claramente contra o que lutava. Não era uma questão de uma nação, portugueses, ou uma raça, os brancos, mas era um sistema que era o colonialismo. Mas, sobretudo, aquilo que vai ser o debate na América Latina, sobretudo, ou naqueles são os estudos pós-coloniais ou decoloniais, eles conseguiram prever e anunciar coisas que me parecem estruturantes e que devem ser pensadas com certo cuidado. Eles começam a falar de pensar com os pés na terra e com a própria cabeça. E pensar com a própria cabeça queria dizer que eles não iam ser nem marxistas, nem capitalistas num teatro de Guerra Fria, iam pensar com a própria cabeça a partir da perspectiva própria que era dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa. Distanciavam-se todas as epistemologias ou todas as correntes ideológicas de pensamento. Estamos em 59, o Partido Comunista Italiano e o Partido Comunista Francês são os maiores da Europa Ocidental, chegam quase 50%, têm quase capacidade maior que os países da direita, pressão os americanos, a CIA, impedir que eles cheguem ao poder, é contra a democracia cristã na Itália e é contra a RPR na França. Há uma pujança teórica da parte da esquerda muito importante, a direita continuava com os seus pensamentos, e é no meio de tudo isto que eles dizem: nós vamos nos distanciar, nós queremos pensar com a nossa própria cabeça e os nossos próprios pés. Há dias o Filomeno Lopes mandou-me uma mensagem dizendo que encontrou em crioulo um texto da Amílcar Cabral que dizia: a razão da nossa luta é fazer com que cada homem e mulher da nossa terra seja um valor. Fiquei impressionado com esta expressão, metafísica muito, muito forte. É para que cada homem e mulher da nossa terra seja um valor. Mas a teleologia, a finalidade da luta, tinha sido claramente estabelecida e era de conhecimento e condivisão comum na CONCP. E tratava-se de paz, progresso,
e felicidade dos povos. Havia uma teleologia clara, havia um objetivo claro. E todos os membros da CONCP sabiam isso. Paz, progresso e felicidade dos nossos povos. Mas, em termos de pensamento, em termos teóricos, eles reivindicavam aquilo que eles chamavam, e eu repito com eles, a palavra soberania. Eu tenho uma anedota a contar. Quando Marcelino dos Santos já estava um pouco cansado, foi quando eu dei-me conta da importância que ele tinha tido para o movimento da CONCP. Então veio Filomeno Lopes, para um trabalho de jornalista que ele tinha, e conseguimos convencer Jaime Santos, também falecido, que era sobrinho do Marcelino dos Santos, a facilitar-nos uma visita com Marcelino. A visita foi quase insignificante, Marcelino já não falava muito, já não se levantava, não se mexia. A certa altura eu digo assim, mas diz uma coisa, quem era o teu maior interlocutor, do ponto de vista político e académico? Era Amílcar Cabral ou Eduardo Mondlane? Ali Marcelino dos Santos quase levantou-se da cadeira. Ele diz, para nós, as razões de fundo da nossa luta eram muito mais importantes dessas coisinhas, amigo de A, de B ou de C. Depois recaiu na cadeira dele e nunca voltou a falar. Eu arrependi-me muito de não ter falado com ele muito antes. Eu penso que sobre esta produção intelectual comum que encontrava em Amílcar Cabral, a pessoa de maior expressão, nós deveríamos ter trabalhado muito sobre ela. Mas eu queria ficar só em um conceito de soberania. A ideia de fundo era de sermos soberanos. Para chegarmos à soberania, que nós entendíamos como soberania política, tivemos que fazer 10 anos de luta de libertação nacional. A gente sabe, falou muito disto e não é preciso voltar a pisar este tema. O que me preocupa é que, envolvidas as guerras de libertação nacional, nós tivemos independências políticas, temos bandeiras, hinos nacionais, gerimos supostamente territórios, temos reconhecimento internacional, mas não temos essa mesma soberania. Nenhum dos nossos países pode-se dizer verdadeiramente soberano. Não vou falar das ingerências de países externos, das lutas que tivemos que fazer em Moçambique e Angola, não é isso que me interessa. Não vou falar do extrativismo que tornou-se a tónica dominante nos nossos países, sobretudo em Moçambique, e a dependência do exterior a que isso nos submete. Não vou falar das políticas das instituições internacionais que nos metem numa condição de dependência devido à nossa fragilidade. Eu vou falar de outra coisa. É porque na palavra no tema que me foi dado, levaram-me o papel porque queriam utilizar, então não posso ler aqui o tema exatamente como estava, falava da juventude, africanidade no século XXI e tinha ali inovação e tecnologia. Eu sou professor, sou reitor de uma universidade e tenho algumas constatações que me criam problemas sérios. Por exemplo, que 39% dos jovens moçambicanos formados que têm uma licenciatura estão fora de Moçambique. Que a tendência de fugir de Moçambique se acelera sempre mais. E aqueles que fogem são aqueles que têm melhor preparação, que podiam ajudar o país a fazer um salto em frente. E constato, ao mesmo tempo, que o nosso país está muito interessado no domínio das tecnologias, de tal maneira que, pela primeira vez, temos um ministério ligado ao digital. O nosso governo está a dizer que vamos digitalizar tudo, ficamos mais transparentes, temos maior controle das finanças públicas, sabemos quantos somos, quer dizer, tudo sobre a estrutura económica do nosso próprio país. O que me preocupa é que nós não temos controle sobre os instrumentos de digitalização. É que nós não temos nenhuma soberania sobre nenhum computador, nenhum dado, sobre nenhum algoritmo que nós utilizamos. No fundo, parece que é uma maneira de ficarmos transparentes a outros, esses outros que até agora impediram a nossa soberania. Parece que não há um grande esforço de dizer, ao mesmo tempo que vamos dominando a utilização dos instrumentos técnicos, vamos aprendendo a saber como é que eles se fazem, como é que eles se programam, o que é que se mete dentro, o que é que eles permitem controlar. Eu chamo isto a nova soberania
tem que passar pela coautoria do mundo. Nós vivemos num mundo dominado completamente pela dimensão tecnológica. E aqueles que dominam a tecnologia impõem a própria soberania sobre as nossas soberanias locais. Isto faz com que a razão das nossas lutas, a soberania, definha e fique sempre mais pequena. Me parece que o próximo campo de batalha para que a soberania possa de fato acontecer, o lugar de armas tem que ser uma universidade, escolas politécnicas, uma escola, uma educação que não nos ensina a usar o computador, que não nos ensina a usar o telemóvel, que não nos ensina a usar os instrumentos técnicos, mas que nos ensine a saber como é que eles se fazem, como é que eles se fabricam, como é que eles se introduzem os dados, para controlarmos em parte os instrumentos de controle que pesam sobre todas as sociedades no mundo em que nós vivemos. Eu vou dizer 3 ou 4 coisas que vocês sabem. Recordam-se daquele filme que vimos todos na Netflix sobre a Cambridge Analytica, em que mostravam que as grandes empresas de controle de dados penetram, influenciam e determinam os sufrágios em países democráticos, não os mais pequenos, mas os maiores que existem. Nós vimos o que aconteceu quando começou a guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos simplesmente bloquearam o dinheiro dos russos com o sistema SWIFT. Em Moçambique, os ruandeses estão a pensar, ou alguém pensa que eles vão sair. Por que os ruandeses têm que sair de Cabo Delgado? Porque os Estados Unidos, que depois de terem metido ruandeses e congoleses a dialogar, zangaram-se contra os ruandeses e decidiram fazer sanções. E quais são as sanções? É impedir que eles tenham acesso ao sistema SWIFT. Não tendo acesso a isso, os europeus não têm como pagar os ruandeses. Então nós, moçambicanos, que temos que nos defender dos ruandeses, ficamos sem o nosso braço de apoio, braço direito, parece que são os únicos que podem defender. Isso é mandou ter outra coisa e metem-se entre parênteses. Quer dizer, nós vivemos num mundo, quanto mais se digitaliza, quanto mais ele entra na era da cibernética, dos dados, de algoritmos, mais ele é vulnerável ao controle daqueles que são os donos das plataformas que dominam e estruturam o mundo. Então, me parece que o lugar da luta pela soberania é o domínio da inovação tecnológica. Nós não vamos conseguir ser parte da construção do mundo como ele se faz se não enveredarmos pelo domínio da ciência e tecnologia. Volto a dizer, para mim, não se trata de saber usar o computador. Não se trata de saber usar as tecnologias. Trata-se de como participar na elaboração do fundamento destes utensílios, na programação destes utensílios, sabermos o que é que se esconde por detrás. A Guerra dos 12 dias entre Israel e o Irão, não esta a primeira, vocês viram que parece que os telefones todos arrebentaram. A gente tem telefones que até podem arrebentar nas nossas mãos. A gente não sabe o que tem. A gente não sabe o que é que se esconde por trás do computador. A gente, quando escreve uma cartinha e diz amor, amor, eu amo-te, não digas ao teu marido que eu mandei esta mensagem, etc., talvez o marido não saiba, mas alguém vai saber o que aconteceu. Nós não temos nenhum domínio e parece que nós estamos muito preocupados com isto. Me parece que o desafio principal que nós temos pela frente, o desafio que nós temos pela frente não é usar as tecnologias, é participar, é ser coautores da elaboração dos sistemas que tornam esses computadores funcionais e esses instrumentos possíveis. E isto não vai ser feito por mim, por gente da minha geração, por gente da minha idade, isto vai ser feito por jovens como vocês. Me parece que o grande desafio da nossa soberania como país e como nações, até como continente, vai passar necessariamente pela nossa maior ou menor capacidade de nos investirmos como pessoas, investirmos como nações em apropriarmos-nos deste instrumento
não para saber usar, mas para ser coautores da sua programação e do seu próprio funcionamento. Me parece, e quero insistir sobre a importância disto. Isto me permite de voltar à CONCP. Uma das características do mundo em que nós vivemos é a organização do mundo em blocos. Os Estados Unidos têm o seu bloco, apesar de algumas rixas de vez em quando com o Canadá ou com os europeus. A Groenlândia, no fim do dia, são um bloco. Os chineses têm o bloco deles, com os russos ou sem os russos, de vez em quando também em conflitos. Quem não tem bloco somos nós. E me parece que, volto a dizer o que estava a dizer antes, quando eu vejo o que está a acontecer agora no mundo, na reestruturação, eu fico a olhar para Moçambique e digo, o que é que nós estamos a dizer? Onde é que nós estamos? Como é que nós pensamos? Tá bom, somos pequenos, temos a SADC. O que é que a SADC está a pensar? Como é que se posiciona? Como é que fazemos a defesa dos nossos interesses? Tá bom, a SADC é pequena, então temos a União Africana. E a última reunião da União Africana, o que é que vimos? A convidada de honra era a senhora Meloni, primeira-ministra da Itália, fascista, que nunca desmentiu a sua proveniência política e as suas políticas em relação até aos africanos, se pensarmos no Mediterrâneo. Parece que nós, africanos, estamos a abdicar completamente de termos um papel a jogar nesta reconfiguração geopolítica que está a fazer pelo mundo fora. O que é que vai fazer a CPLP? Ela está na América, ela está na Europa, ela está na Ásia, ela está em África. O que é que vai fazer a África? Há um conceito que eu venho, e não vou falar muito sobre ele, pensando sozinho, que não é panafricanismo, mas é transafricanidade, é que a África deixou de ser o continente. A África é a África e as suas diásporas. E essas suas diásporas têm o professor Diorá, que está em Frankfurt, tem o Elísio, que está na Suíça, em Basileia, tem pessoas da América, no Brasil. A minha ideia é, se nós temos que conseguir fazer vingar e lutar para sermos coautores do mundo, nós talvez, como África e como continente, ainda menos como Moçambique, sermos incapazes de fazê-lo, mas vai ser necessário criarmos uma escala, vai ser necessário criarmos um sistema, uma cooperação, termos uma força viva para podermos, se não imperar, resistirmos neste mundo que se configura sempre mais em volta da tecnologia. Eu quero terminar com uma anedota. Eu ando muito preocupado com o transhumanismo. O último livro que escrevi sobre o transhumanismo, chamei do Esselia ao Esselia. É que as tecnologias modernas não se preocupam simplesmente de dominar os espaços ou sistemas económicos, querem reconfigurar o humano. Elas dizem sempre mais que o humano é uma mediocridade que tem que ser ultrapassado, no seu aspecto mental, mas também no seu aspecto biológico. Pense em Pretórios, aquele sul-africano que tinha pernas postiças, corria mais do que corre qualquer pessoa com pernas artificiais. Então eu fui a Berlim, a um museu chamado Zukunft Museu, Museu do Futuro. A primeira vez não consegui entrar, a segunda também não. A terceira, quando eu cheguei, pedi um catálogo e disseram-me que estás no futuro aqui. No futuro não há catálogo, o que é que há? Então mandaram meter um dedo, a minha imagem ficou projetada na tela. Na tela seguinte eu podia ver os meus órgãos internos, velhos, podres, diziam, olha, os teus pulmões, os teus rins, etc, etc. Depois, a terceira imagem mostrava-me os órgãos que eles podiam mudar. Vocês no Brasil têm o mesmo museu, é o Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Mostravam-me todos os órgãos que podiam mudar. Quando eu vi o preço dos órgãos, disse, é para o Elon Musk, não é para mim. Vamos deixar isto, porque eu vou morrer daqui a 10 anos, como eles previram antes, né? Não há nenhuma possibilidade. Eu estava lá com o meu filho, e a mulher do meu filho estava a seguir a discussão, e havia lá um setor onde mostravam as profissões do futuro que iam desaparecer nos próximos anos. Então ela, muito preocupada comigo, foi lá perguntar à inteligência artificial o que aconteceria dos filósofos. A resposta foi, 100% os filósofos vão continuar nos próximos anos. Ela diz, por quê? Resposta, porque ninguém sabe o que eles fazem, então não se pode substituí-los, não é?
Ninguém sabe o que nós fazemos. Então eu queria aproveitar deste fato de não termos uma missão clara, mas temos que defini-la sistematicamente, de encorajar os jovens, os mais novos. Eu sou reitor, eu faço parte dos lugares de debate muitas vezes, quando posso, quando tenho oportunidade, sobre a definição daquilo que tem que ser a nossa educação em termos de prioridade. Lembro-me, alguns anos atrás, o Banco Mundial quis que cada menina moçambicana tivesse um computador. E havia não sei quantos milhões, quando falam de milhões, eu sei contar até 10, 20, quando falam de milhões já não consigo seguir. Milhões, havia não sei quantos milhões. Eram meninas que estudavam engenharias. Quando chegamos na reunião, eu levantei a mão e eu dizia que eu não estava de acordo, e o ministro da altura perguntava: o professor não está de acordo que as meninas tenham computadores? Eu disse: essa pergunta é muito burra, não merece resposta, senhor ministro. Então, a ideia é simples, é que se a gente pega no dinheiro e vai comprar computadores, vamos ter computadores, a duração de vida de um computador são 3, 4 anos. Para quem é reitor e tem que gerir uma instituição sabe isso. Se nós pegássemos no dinheiro e fosse comprar peças, na Índia ou na China, começássemos a montar as peças, ensinaríamos os nossos professores, os nossos estudantes, e teríamos como ter lugares didáticos para os professores para ensinar os estudantes. Quando uma peça se estraga num computador, é como num carro, a gente pode tirar e substituir com outra, porque a gente sabe como a montagem se faz. Então, nessa altura, não teríamos só computadores para 10 mil meninas, porque a nossa demografia vai sendo crescente, poderíamos ter resposta para muito mais gente. Isso não funcionou porque, afinal de contas, o dinheiro tinha sido já hipotecado em manobras muito moçambicanas, e então a montagem dos computadores não foi possível. Mas nós temos que ir gradualmente em direção ao conhecimento profundo e não simplesmente ao uso. Quem usa aprende a ser dependente, porque depende daquele que fabrica, aquele que faz a métrica, que introduz os dados, que faz a programação, que é dono dos algoritmos. Ele é uma fonte de informação, como faziam os antropólogos do século XIX. Quem aprende a programação, quem aprende a concepção, quem aprende o funcionamento, aprende, ou pelo menos tem a veleidade de crer com o autor deste instrumento que é a tecnologia, que é aquele que rege, domina e determina, infelizmente, quem é, quem pode ser, quem vai ser soberano e quem não vai poder ser. E penso que a CPLP, volto a dizer, pode ter aqui um papel importante, como uma África unida na sua diversidade e na sua geografia sempre mais ampla, tem que criar uma estrutura de escala para permitir-nos sermos coautores do mundo que vem. Lembram-se o que disse o primeiro-ministro do Canadá? Quem não está na mesa está no menu. Nós estivemos sempre no menu. Se não queremos continuar, temos que fazer um espaço estar na mesa. E só estaremos na mesa se formos coautores do mundo. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. De facto, estamos com este problema de tempo. Não sei se está cá o coordenador deste painel. Estou a moderar, mas depois tem alguém que... Não sei se ainda temos tempo para debate, praticamente. Então, gostaria de pedir mais uma vez uma salva de palmas para este belíssimo painel. E, em especial, penso que não seria demais pedir uma salva de palmas especial para as painelistas, foram muito vibrantes. Que, de
facto, não temos momento aqui próprio para debate, mas poderemos, fora desta sala, interagir Pode com os dizer as redes nossos... para quem quiser mandar pergunta? Como? Pode dizer as redes para quem quiser mandar pergunta? Pode. Posso dizer minha rede social para quem quiser enviar pergunta? À vontade, sim, sim. No Instagram é @Mãe Flávia Pinto. Mãe Flávia Pinto, só isso. E penso que também a organização poderá colocar no site, né, a forma de contactar não só estes painelistas, mas os outros também dos outros painéis. E, assim sendo, iria devolver a palavra ao coordenador nesta manhã. Bom dia. Agradecemos, em nome da organização, os distintos painelistas e as estimulantes intervenções que fizeram. Não sei, eu não decido, não sei se é possível abrir o debate ou não, mas já que me deu por encerrado, assim sendo, daria início então ao último painel da manhã, deste bloco da manhã, que é o painel número 3, cujo título é A Transversalidade da Equidade de Género nas Políticas Públicas, Ciência, Saúde, Educação, Cultura e Economia. E peço então, por favor, à doutora Helena Dimitri para... Diga. O meu painel também tem direito a uma fotografia antes de nos retirarmos. Sim, é merecido. Então, não sei, a equipa de fotografia... Isto não tem...